Além de palavras, além de canção, ao poder de Deus, há a revelação. Eu tenho me prolongado muito aqui, porque muita gente, mas muita gente que nos assiste, que me perguntam, que mandam WhatsApps maravilhadas com os ensinamentos da palavra de Deus, principalmente no que diz respeito à revelação espiritual. Eu falei sobre visão espiritual de anjos e visão espiritual de demônios, de espíritos das trevas. Profeta vê. Profeta enxerga o mundo espiritual da mesma forma que você enxerga o mundo material. Uma pessoa comum enxerga o mundo material, o monitor, a televisão, o microfone, sapato, a roupa. Da mesma forma, o profeta enxerga os espíritos que atuam na vida de uma pessoa. Ainda falei sobre uma pessoa bebendo cachaça, todo mundo vê a cachaça, todo mundo vê o copo, todo mundo vê a pessoa, a mesa do bar. Só que o profeta enxerga os espíritos ao redor da pessoa. Exu Beberrão, Maria Padilha, Exu Zé Mulambo, Exu Quiriri e outros Exus. Muito bem. Tudo na vida depende também do dom que a pessoa tem. Tem os dons naturais, tem os dons espirituais e tem os dons ministeriais. Cada um tem um ministério, cada um tem dons espirituais e outros têm dons naturais. Você ter dom natural, eu vou citar um dom natural que eu tenho. Eu gosto de cozinhar. As pessoas impressionam que às vezes eu faço um prato e o tempero todo mundo gosta. É um dom natural. Quem gosta de cozinhar e tem dom para cozinhar, transforma um simples arroz e mais uma mistura num prato delicioso. Tem pessoas que têm dom para cuidar de criança. Dom natural. A Bárbara, minha esposa, ela tem um dom para cuidar de criança, de tratar com criança, e as crianças são loucas com ela. Dom natural. O dom espiritual já é dom de línguas, visão, profecia. Então são dons espirituais, são 9 dons. E os dons ministeriais aí são infinitos. Porque cada serviço na casa de Deus é um dom. Porque é uma dádiva cuidar da casa de Deus. Essa irmã, esse irmão de Santa Catarina, que inauguraram um santuário lá, eles organizaram tudo. É um dom de Deus. É uma plantação grandiosa. Ninguém consegue dimensionar a grandeza disso diante de Deus e a recompensa que virá para a vida deles pelo que fizeram. Então você promove o reino na sua cidade. Você mesmo toma iniciativa para a abertura de uma porta, pequena ainda que seja, para promover o reino dos céus. E tem gente que está fazendo isso na garagem
numa lojinha, numa sala ampla, coloca a televisão lá, chama os vizinhos, participam da oração, oram com a apóstola, é um verdadeiro culto a Deus. Você está promovendo o reino, sendo um instrumento de Deus para a implantação do reino dos céus na terra. Mas eu falei também outro dia sobre uma parte da Bíblia, mas são muitas, que quando o Espírito de Deus revela, você acorda. É como se você estivesse dormindo e você acorda e fala: meu Deus, eu conheço essa parte da Bíblia e nunca despertei para isso. A oração do Pai Nosso, que está em Mateus capítulo 6, mas todo mundo sabe de cor. Todo lugar que eu vou, eu quero que todo mundo ore comigo. Eu oro o Pai Nosso. Católico ora, espírita ora, evangélico ora, todas as igrejas. Mas na oração do Pai Nosso, Jesus orou pedindo, foi o primeiro pedido de Jesus: venha a nós, venha. Venha a nós, venha o vosso reino. Então ele ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus no céu qual que é? É que você seja feliz. O reino dos céus é lugar de paz, de felicidade, de alegria, de vitória, de bênção, de louvor, de adoração. Isso será no céu depois da morte, mas que seja na terra antes da morte. A oração que Jesus fez foi pedindo para o reino chegar até você. Quando você orou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Você pediu o reino dos céus. E eu estou aqui trazendo para você o reino dos céus, para que você tenha vida em abundância aqui na terra. E depois da morte seja salvo e vá morar nas mansões celestiais. Mas é muito importante entender que a revelação da palavra, ela exige também que tenhamos poder para viver o reino dos céus, sem ter a intromissão dos demônios. Como eu vou viver o céu na terra? Como o meu lar vai ser meu céu, se dentro da minha casa tem espíritos das trevas dominando pessoas que eu amo? E esses espíritos que dominam territórios, chamados em batalha espiritual de espíritos territoriais, falanges territoriais, e algumas pessoas que ouvem chamar pelo nome, nitidamente ouvem chamar pelo nome, e eu sei que você já ouviu uma voz chamando pelo seu nome, parecia a voz de alguém. Está lembrado? E você foi olhar, não tinha ninguém. Assim tem pessoas que ouvem passos. A porta bate sozinha. O telefone toca e não é ninguém. A janela mexe. A televisão liga sozinha. Ou desliga sozinha. Houve barulho na cozinha e não é ninguém. Existem espíritos territoriais que dominam uma casa e só saem com jejum e oração.
Jesus conta a história de um jovem epilético. Coitadinho. Eu já fui epilético, eu sei como que é. E os discípulos tentaram tirar aquele espírito e não conseguiram. Impressionante é que Jesus chegou e se deparou com um problema. O pai do menino disse: Senhor, eu trouxe meu filho aqui. Ele pula no fogo, se queima, tenta suicídio, dá ataque epilético. E os teus discípulos, vou encontrar aqui para vocês. E os teus discípulos, eles não conseguiram, não tiveram poder, autoridade sobre essa legião de demônios. E não conseguiram expulsá-lo. Por quê, Senhor? Mateus capítulo 17, a partir do versículo 14. Por quê, Senhor? Porque os discípulos de Jesus não jejuavam. E como eles não jejuavam, eles não tinham poder espiritual. Esse é o grande problema de pastores que não conseguem crescer seu ministério, não conseguem crescer sua igreja, e tem uma igreja cheia de pessoas sofredoras por causa de espíritos que causam doenças, vícios, amarrações financeiras, problemas familiares. E aí você chega numa igreja dessa e pergunta para cada pessoa: qual que é seu problema? Qual que é seu problema? Qual que é seu problema? Você descobre que cada pessoa tem um problema pior do que o outro. Um sofrimento maior do que o outro. Não jejua. Não tem jejum. E quando jejua, não unge com óleo. O jejum sem a unção com óleo é greve de fome. E não há quem ensine. Não há quem ensina. Não há quem tenha autoridade para passar o poder para a pessoa. Porque para passar o poder para a pessoa tem que ter autoridade espiritual. E a autoridade espiritual é conquistada através da vida com Deus. Não adianta ter o título de apóstolo, de pastor, de bispo, se não tiver vida com Deus. Não adianta. Se não tiver vida com Deus, não adianta. Mateus 17, 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático, perturbado, epilético, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras vezes na água. Eu o apresentei a teus discípulos, mas eles não tiveram poder para curá-lo. Jesus exclamou, dizendo: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Olha a vergonha que Jesus ficou da falta de poder espiritual, de autoridade dos discípulos. Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos
Aproximando-se de Jesus, envergonhados, puxaram Jesus lá para o canto e falaram: Senhor, nós estamos morrendo de vergonha. Nós dissemos sai várias vezes e o espírito não saía. E eles perguntaram: por que motivo nós não conseguimos expulsar esse demônio? Está aqui, ó, Mateus 17, 19. E Jesus lhes respondeu: por causa da vossa pequena fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Nada. 21. Mateus 17, 21. Mas esta casta não sai senão por meio de jejum e oração. Esta casta de demônios não sai a não ser por meio de jejum e oração. Mas não vai sair se não jejua. São espíritos territoriais, dominadores, entram para dentro de uma casa e ficam lá, e perturbam a família, e causam briga, discórdia, separação, falência, doença, e todo tipo de males e maldições. Espíritos dominadores se escondem dentro de casa, armam verdadeiras fortalezas. A pessoa passa a vassoura e não sai, não limpa, não tira. Sujeira é uma substância escura, pegajosa, que o fedido, o sujo por onde ele passa, e tem casa que está limpa, asseada, e vem aquele fedorzão, e a pessoa fala: meu Deus, que fedor é esse? É o bicho. Não tem esgoto estragado, não tem nada podre, mas fede a casa. Eu estou falando isso porque eu sou profeta e eu tenho revelação, e eu vejo que tem uma pessoa me assistindo nessa situação. Sua casa está cheia de bicho das trevas. E eles andam pela parede. Verdadeiros morcegos que chupam seu sangue, sugam a sua paz. Tem tudo para ser feliz e não consegue ser. Então esses bichos só saem com jejum e oração. E a oração e o jejum tem que ter a unção de Deus. Jesus foi ensinar a jejuar, ele disse assim: olha, quando vocês forem jejuar, unge a tua cabeça com óleo e lava o teu rosto, quando tu fores jejuar. Mateus 6, 17. Se não tiver unção, não é jejum. A unção faz a diferença. Dia 12 de outubro eu completo 44 anos de ministério. Não é de idade, não. Ministério. Eu agradeço muito a Deus, porque é uma vida dedicada ao Evangelho. Uma vida vitoriosa no ministério de fogo e poder espiritual. Eu vou comemorar dia 12 meu aniversário de ministério em Salvador, na Bahia. E vai ser o início do jejum de Daniel, 21 dias. Que vai encerrar dia 2 de novembro, dia de finados. Finados para os outros, para nós é celebração da vida no Monte Manaim. 2 de novembro, vai dar multidão lá. Multidão. Agora,
Eu quero anunciar também que dia 12 nós vamos entregar um frasco com óleo do jejum. Você de qualquer parte do Brasil pode ir a São Paulo, o dia todo o santuário aberto, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 7 da noite. Você do interior, você vai se encontrar com o bispo Rodrigo Carvalho Maria, no Santuário de São Paulo, no Brás. Mas em todos os nossos santuários, nós estaremos com as portas abertas dia 12 de outubro. É feriado nacional, Dia da Criança. E dia 12 de outubro, você vai receber de graça, gratuitamente, o frasco com o óleo da unção do jejum, para você jejuar 21 dias, o jejum do profeta Daniel, e encerrar o jejum no dia da ação do arcanjo Miguel, dia da celebração da vida, Monte Manaim. Não somente evangélicos, mas católicos, espíritas, afros e pessoas de todas as religiões, e quem não tem religião nenhuma também, mas acredita no poder do nome de Jesus e na força espiritual desta obra, dia 2 de novembro, estarão conosco no Monte Manaim, na celebração da vida. Quero lembrar ainda que dia 15 de outubro, eu estarei em Vitória do Espírito Santo, na Terça Forte, 15 do 10. E dia 12, a minha esposa Bárbara estará lançando o livrão da madrinha Bárbara, contando a história de Jesus, lá, ou aí, em Salvador, na Bahia. Meu irmão, se você quer ter vitória, você tem que ter poder. Se você quer ter poder espiritual, tem que jejuar. E o jejum só tem valor se tiver a unção. Além de palavras, além de canção, é o poder de Deus, é a revelação. Além de palavras, além de canção, é o poder de Deus, é a revelação. Além de palavras, além